eu estou aqui dentro do sistema e a primeira coisa que ele precisa fazer é configurar os usuários. Então eu vou partir do pressuposto que esse cliente ele comprou o sistema completo. Ele comprou a parte de automação e também comprou a parte de disparo em massa com a API oficial. Como que vai funcionar? Primeira coisa no sistema, se ele contratou ali 5 usuários, ele fez o login aqui com o usuário administrador e, por fim, ele vai vir aqui em configurações, acesso, e ele vai criar o perfil de acesso. Caso ele queira criar um usuário que é somente atendente, outro usuário que possa ter um nível a mais, na regra, aqui em perfil de acesso, ele vai clicar em criar, e agora ele vai marcar as caixinhas que ele quer que a pessoa tenha acesso aqui dentro. Por exemplo, a pessoa pode conseguir criar um fluxo de automação, mas não consegue excluí-lo. Então, nesse caso, deixa desmarcado a opção de excluir. Assim por diante. Depois de ter criado todas as regras de acesso, a gente vai vir aqui em usuários e cadastrar usuário por usuário. Então, eu vou pôr aqui o nome, Gabriel, coloco o e-mail. Esse e-mail ele não precisa ser real. Ele pode ser um e-mail que vai servir apenas de acesso aqui dentro. Então, posso pôr gabriel@teste.com, já daria certo. Você precisa definir uma senha para ele. Por aqui 1, 2, 3, 4. E depois a regra, que é onde você vai selecionar qual que é o acesso que esse novo usuário terá. A parte de fila, a gente não vai configurar nesse primeiro momento, porque a gente precisa primeiro criar as filas. Para criar a fila, a gente vai vir aqui em atendimento e a gente tem filas de atendimento. Clique aqui, você vai clicar em criar. Agora você vai dar um nome para ela. Vou pôr aqui atendimento 2. Descrição é opcional, não precisa colocar nada. E agora sim, você vai selecionar quais são os usuários que farão parte dessa fila. Entenda a fila como departamentos. Após ter criado as filas, os usuários aqui dentro, o segundo passo é você mexer com a parte da automação. E para construir a automação, se você for prestar esse tipo de serviço de você configurar o fluxo de automação para o seu cliente, é preciso conversar com ele, entender o que ele precisa, quais são as necessidades, e depois, aqui dentro do fluxo de automação, a gente consegue criar. É importante que nessa parte que você está definindo qual é o fluxo, caso precise ter alguns campos personalizados para salvar determinadas informações, é preciso criar esses campos antes de iniciar o fluxo. E para criar o campo, eu venho aqui na aba de atendimento, nós temos aqui campos personalizados, e existem 2 tipos de campos personalizados. O de contato, que o usuário final ali na tela de atendimento, na tela do chat, ele vai conseguir visualizar, e existe o campo personalizado de fluxo de automação. E aqui é uma informação que só o fluxo precisa saber. Por exemplo, aqui eu coloquei plano de saúde, que em algum momento do fluxo, o fluxo pergunta para o cliente qual é o plano de saúde, ele vai salvar essa informação e ali dentro mesmo ele pode utilizar. Para criar é muito simples, eu vou clicar aqui em criar, eu preciso só dar um nome, vou pôr aqui variável 1, a descrição é opcional, o tipo de campo é se essa variável vai ser um texto, um número, uma data, só para ele salvar o formato dela, geralmente a gente utiliza texto. O valor padrão, preferencialmente deixa em branco, porque esse valor é o que já vem vinculado a esse campo personalizado. Nesse caso aqui, que eu estou te dando de exemplo, o bot vai perguntar e depois ele vai preencher esse campo aqui com a resposta do cliente. Depois de criar os campos personalizados, vai em fluxo de automação, botão de criar, agora você só precisa dar um nome qualquer aqui, e depois de criado, para a gente vincular um fluxo, eu vou clicar aqui no botão de ação, abrir fluxo. E aqui começa toda a construção da automação que seu cliente vai ter ali no atendimento. O cliente chamou, mandou mensagem no WhatsApp, tudo que você definir a partir daqui é o que vai acontecer. E você tem várias opções, a interação aqui dentro serve para ter texto, foto, vídeo, a condição vai servir para verificar informações, qual horário que a pessoa está chamando, se é final de semana, enfim, campos personalizados. O botão de ação ele vai servir aqui para encerrar atendimento, adicionar etiquetas dessa pessoa, enviar para outro fluxo. Temos a parte de pergunta e botão, que é onde você vai fazer a pergunta e entregar as alternativas de resposta para o contato responder. A diferença é que o botão funciona somente na API oficial e a de pergunta funciona em qualquer uma das duas. Depois de finalizado o seu fluxo, você precisa vir aqui no canto direito, clicar em salvar, e é muito importante clicar nesse outro aqui de publicar. Somente assim esse bot vai ficar ativo. E agora, para eu vincular esse fluxo de automação que eu acabei de criar dentro de algum número de WhatsApp, é a última etapa. A gente vai lá para a central de canais. Nós temos 2 tipos de WhatsApp aqui dentro. Tem o WhatsApp não oficial, que você vai encontrar por WhatsApp QR Code, e nós temos o WhatsApp API oficial, que você vai encontrar como WhatsApp DBX. Se o seu cliente vai trabalhar apenas com a versão de WhatsApp QR Code, você vai clicar aqui em botão de ações. Essa janelinha aqui ele vai ler o QR Code para conectar, igual acontece no WhatsApp Web.
E depois você precisa vir aqui no fluxo de automação, selecionar qual é o fluxo que vai ficar responsável para quem chamar nesse número e clique no botão de salvar. O mesmo processo acontece se o seu cliente estiver utilizando a API oficial. A gente vai selecionar aqui WhatsApp DBX, a minha ação, e aqui em cima eu tenho o fluxo de automação e a gente seleciona qual é o fluxo que vai ficar responsável por esse atendimento.